Fala galera, tudo bem? Bom, a gente vai pegar aqui hoje uma questão que ela não é uma questão que propriamente caiu no Enem, mas é bem o estilo, eu só mudei alguns valores. Essa é uma questão que cai ano sim, ano não. É bem comum mesmo dela aparecer na sua prova, tá? O que acontece? O Enem geralmente, em termos de função, ele cobra muito função do primeiro e do segundo grau. Rapaziada, questão do segundo grau, ele nem chega ao mérito de pedir muita coisa aprofundada. Geralmente, ou vértice, ou ele vai dar uma situação problema, onde ele vai contar uma história, e você daí vai partir e montar a função correspondente a isso, tá? Então, vou explicar o que está aí na folha em PDF para você baixar, que é a questão que a gente montou para você. Você vai começar aqui num show, né? Qualquer tipo de coisa, né? Com 900 ingressos vendidos, e vão pensar em alguma coisa que seja de R$80 de valor o ingresso. Sei lá, show de Justin Bieber, por exemplo. Não, aí seria R$10 o ingresso, né? A rapaziada, o pessoal feminino já quer me matar, né? Sei lá, qualquer coisa que tenha R$80 cada, no caso aqui, o ingresso, né? Então ele tá aqui com 900 ingressos vendidos, se ele cobrar R$80 para cada um deles. Agora, o que acontece? Muitas vezes, para ele poder compensar aqui, não uma coisa com a outra, ele vai reduzir o preço de venda e com isso mais pessoas vão estar interessadas em comprar o ingresso. É o que geralmente ele vai contar numa questão dessas, é a historinha que vai estar no anunciado. Por exemplo, aqui, o que está acontecendo? Você vai fazer reduções de R$2 no preço. Então era 80, vai passar para 7,8. Era 7,8, vai passar para 7,6. E por aí vai. Toda vez que ele reduzir de R$2 o preço, mais pessoas vão estar interessadas. Está mais barato, ninguém vai querer comprar, tá? Só que chega um momento em que uma coisa não contrabalança mais tão bem a outra. E aí você vai ter um limite para você ficar fazendo isso, tá? Tem um momento em que você atinge o lucro máximo. Você vai estar reparando que eu estou diminuindo o preço e estou aumentando o número de pessoas que estão comprando, tá? Então, cada R$2 a menos no preço são mais, no caso aqui, o quê? São mais 10 pessoas, 10 ingressos sendo vendidos, tá? Isso aqui, né, geralmente ele pede, não, vai estar em múltipla escolha, é claro, mas ele pede a função que representa o lucro. Ou alguma coisa que viria logo depois que você achar essa função, como o x do vértice, o y do vértice, por exemplo, por aí vai. O lucro máximo, né? Coisas que têm a ver com o vértice. Se for só montar a função, ou algo que venha depois, por essas etapas que eu vou te mostrar agora, você não vai ter como deixar de passar, tá? Então, o que acontece? O melhor aí, meu amigo, é você realmente pegar e montar uma tabela. Você tem que montar uma tabela com a situação inicial, os 900 ingressos ali e o preço que eu tinha, e ir mostrando o que vai acontecer com o preço e com o número de ingressos a cada mexidinha que ele vai dando num e no outro. Para quê? Para você perceber a lei de formação. Lei de formação é justamente aquela regrinha, aquela fórmula que ele está pedindo que liga uma coisa à outra. Ele quer generalizar, no caso aí, o que acontece com o preço e número de pessoas que compram os ingressos para um número de reduções de R$2 quaisquer. Geralmente em função disso, tá? Geralmente ele vai perguntar assim, ó, se eu chamar de X, quantas reduções de R$2 eu faço, como é que vai ficar a cara do lucro? Como é que vai ficar montada a função, tá? Então, monta uma tabela que vai ser mais ou menos assim, ó. Você vai ter que aqui, inicialmente, né, você começa, então vai colocando o valor do ingresso, né, e o número de pessoas que estão interessadas em comprar aquele ingresso, ok? E vamos aprendendo aqui em como que a gente vai conseguir ver e analisar quantos valores que você vai ter para cada um, né? Com que carinha que isso vai ficar no final. Então, o que acontece aqui? Você vai ter o seguinte, pega então aqui, tá? Inicialmente você vai ter aqui 900, no caso, ingressos a R$80 cada. Depois, para cada redução de R$2, se eu reduzir 2, eu vou ter o quê? 78, né? Mas eu não vou anotar o 78. Se eu anotar 78 direto, você vai perceber que eu vou perder totalmente a noção da lei de formação. Tem que fazer uma parada bem devagar, bem mastigada mesmo, gente. Botar 80 menos 2. Pô, mas isso não é 78? É, mas você vai escrever como 80 menos 2. Vou botar isso aqui, tá? E aqui do outro lado você vai botar o quê? Cada redução de R$2, ele vai perder, no caso, perder não, vai ganhar, né? Ele vai ter mais 10 pessoas, mais 10 ingressos sendo vendidos. Então você vai ter 900 mais 10, tá?
E assim continua. É isso que eu quero que você perceba. Que a partir daí, o que vai acontecer? Você vai ter um padrão sendo estabelecido. Aqui eu vou fazer mais uma redução de R$2. Na verdade, não foram duas reduções até agora? Não foi 80 menos 4? Só que eu não vou escrever 7,5. Eu vou escrever 80 menos 2 vezes 2. Assim como aqui em cima, era 80 menos 2 vezes 1. O que eu quero que você perceba que quando aqui, então, eu tirei R$2, duas vezes R$2,80, eu tive, além das 10 pessoas a mais que eu já tinha na linha de cima, mais 10, completando 20 agora, tá? Mas quando eu escrevo desse jeito, eu começo a perceber o quê? Quando aqui no caso for 1, aqui também é. Quando aqui é 2, aqui também é. Percebeu? O que eu quero que você perceba então de verdade? Você tem aqui, que está sublinhado em cada linha, o número no caso de vezes que eu tirei R$2 do preço. O X seria o número de reduções de R$2 que a gente vem fazendo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? À medida em que você pega e você faz isso, né? Continua eternamente, a gente vai perceber então que se eu pego então aqui e chamo esse 2 que está ali, né? De X, ou na linha de cima, se eu pego e chamo ali aquele 1 que está de X, você já vai ter uma cara mais bem definida do que está acontecendo. Estou falando desse aqui, ó. Esse aqui for X, aqui também é o mesmo X. Aqui também, se eu fiz uma redução de R$2, aqui eu fiz, em contrapartida, um aumento de 10 pessoas comprando, tá? Então, você vai ter aqui no final 80 menos 2 vezes X pessoas e 900 mais 10X pessoas que vem daqui, tá? Então, essa tabelinha é justamente a ideia que você tem que ter, porque aí, o que acontece, né? Você está calculando aqui, meu querido, o que você está encontrando é, no caso, o valor de cada ingresso e quantas pessoas compram o mesmo. Né? Se eu quero lucro, é fazer o quê, gente? Quantos compram, vezes por quanto cada um compra, tá? Então, você vai ter o quê? Pega aqui e multiplica, né? Eu ia botar valor, mas na verdade é lucro. Na verdade, como não tem custo de compra, dá no mesmo. Ficaria 1,80 menos 2x, né? Vezes 900 mais 10x. Tá aí. Isso aqui para muitos já é a resposta. Só que depende agora só da sua múltipla escolha. Né? Até mesmo, num outro exemplo de outro vídeo futuro, você vai ver que para coisas que envolvem o vértice, é muito melhor você trabalhar com essa forma, que é a forma de multiplicação, que é a chamada forma fatorada, do que você pegar e ficar já fazendo aqui distributiva e ficar misturando tudo que está aqui no parênteses. Mas geralmente ele pode deixar, se for só para marcar a função, desse jeito, ou pode chegar a multiplicar todo mundo mesmo. Se for isso, sai fazendo distributiva, não tem problema. Se for para você realmente pegar e sair multiplicando todo mundo, pega então aqui, gente, só cuidado para não errar besteira em conta, que aí você vai ter o quê? Você vai ter, no caso aqui, que o lucro vai ser de, no caso, 80 com 900, né? Isso vai dar 72.000. 80 com 10, isso vai dar 800. Depois, menos 2 com 900, menos 1.800. E, no caso, menos 2 com 10, menos 20x ao quadrado. Toma cuidado também que o pessoal tem uma mania de chegar aqui e sair dividindo tudo para cortar e ficar números menores. Você não está igualando a zero para achar raiz. Você não está tentando achar a raiz da função. O que você está fazendo é só montar a função. Se eu aqui pego e divido tudo por uma mesma coisa, não será mais a função a qual eu queria chegar, tá? Então, aqui, no caso, falta um xzinho, né? Que eu dei mole. E aí você vai ter o quê? Tá? 1.800 menos 1.800 com 800. Vai ficar aqui menos 1.000. E aqueles 72.000 eu coloquei aqui no final. Isso talvez fosse mais a cara daquilo que você iria encontrar em alguma questão aí para marcar. Ou daquele jeito ali embaixo, desse aqui em cima, tá? Então, gente, anota com carinho isso aí,
que isso é uma questão que bota sua caneta colorida aí, qualquer coisa que chama atenção, isso é uma questão que cai todo ano, tá? E prova como o Enem tem todo o enfoque que você precisa trabalhar, que você precisa saber como ele cobra, de que jeito ele cobra, porque tem algumas questões que se repetem e numa prova de 45 itens, é muito importante você já ter alguns na ponta da língua, tá? Então, galera, acompanha a gente aqui. Se você gostou dessa aula, saiba que a gente está com uma sala na Gavião Peixoto, no número 148, pertinho, né, de vários lugares conhecidos em Caraí, e esperamos por você lá, tá bom? Curte aí o canal, curte aí também nosso vídeo e mais informações em box que a gente vai dar para você, tá bom? Um abraço, até mais, gente!